Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma maquiagem marrom, com um olho bem chamativo, um pouquinho de brilho, assim, deixar um olhar mais dramático e uma boca mais nude. Espero que gostem do vídeo. Vamos conferir o passo a passo? Vou estar usando essa água micelar para limpar todo o rosto, vou passar com algodão. Agora eu vou aplicar esse tônico facial para uma segunda etapa de limpeza e equilibrar o pH da pele. Vou hidratar a pele com esse hidratante da Nivea. Como vai ser uma maquiagem mais elaborada, mais pesada, eu vou precisar usar mais produtos. Por isso, para evitar que o corretivo craquele ou que acumule pó na região das olheiras, eu vou dar uma atenção especial para a hidratação na área dos olhos. Para isso eu vou estar usando esse outro hidratante da Nivea, o da latinha azul, que ele é um pouquinho mais denso, só que ele não vai deixar minha pele oleosa, porque eu vou aplicar somente nessa região aqui da pálpebra superior e inferior. Hoje eu também vou estar testando alguns produtinhos novos. Um deles é esse primer, não sei nem direito falar a marca, mas eu gostei da textura dele, ele é uma textura mais hidratante. Ele é mais siliconado também. Eu aplico primeiro na região da zona T, depois eu vou espalhando pro restante do rosto, levando para as laterais. Eu vou estar testando uma base dessa marca OG. Aplicar direto no rosto. Vou espalhar com o pincel Kabuki. Ela é uma base que demora um pouquinho para secar, pelo que eu tô percebendo. Agora que eu distribuí a base por todo o rosto, eu venho com a esponjinha úmida e dou acabamento, dando batidinhas na pele toda. Ó, ela não é uma base de alta cobertura, ela tem uma cobertura mais leve. Agora eu vou ver se ela aceita uma segunda camada. Vou vir direto com a esponjinha. Gente, ela demora pra secar. Tem seus pontos positivos e negativos. Isso é bom porque você consegue trabalhar sem medo de manchar, de ficar marcas. Então você pode aplicar o corretivo em todo o rosto e ir espalhando com calma, porque você vai ter tempo suficiente pra isso. Por outro lado, é negativo porque geralmente precisa selar bem, porque senão acaba abrindo na pele. Mas ela aceitou uma segunda cobertura. E eu gostei dessa base. Fechou bem certinho o tom da minha pele. Essa é a cor 06. Eu vou estar usando agora esse corretivo da Suellen. Ele é uma camuflagem. Essa é a cor SM05. Vou diluir ele com um pouquinho do Duraline. E eu vou estar pegando com um pincel Kabuki pequenininho assim, ó. Pra aplicar aqui abaixo dos olhos, na região das olheiras. Subo um pouquinho aqui pra lateral do nariz, assim já ajuda a dar aquela afinada, levando em direção à ponta. E faço um triângulo aqui nessa região. Eu vou fazer todos os pontos de iluminação e já volto. Pronto, já iluminei o rosto. Antes de fazer o contorno, eu já vou espalhar todo esse corretivo pra não virar uma bagunça. Então venho com a esponjinha, começo espalhando aqui pelas bordas pra ficar mais difuso, fazer uma união bonita aqui com a base. Aí depois que fica difuso aqui a emenda do corretivo claro com a base, aí eu venho aqui no centro para dar acabamento. Vou terminar toda a camuflagem e já volto. Pronto, gente, já esfumei todos os pontos de iluminação. Agora com a esponjinha sujinha do corretivo claro, eu só vou fazer uma leve demarcação aqui, ó, abaixo dessa área onde vai ser o corretivo. Depois eu vou reforçar com o pó. Eu vou fazer a iluminação escura. Essa rinite tá atacando. Vocês também assim, tipo, qualquer coisa que eu fazer tocando no rosto, ataca a rinite junto? Porque... ai, que coceira. Então, eu vou fazer o contorno escuro, com corretivo escuro do rosto, usando realmente um corretivo. Esse corretivo líquido aqui, da Procancel, acho que é assim que fala. E vou usar bem pouquinho dele, só pra criar uma base escura, depois eu reforço com pó. Só assim umas gotinhas, porque ele espalha muito bem. Então agora eu venho com o pincel Kabuki, mesmo que eu apliquei a base, e vou esfumar ele, dando batidinhas e puxando.
Não precisa ficar muito escuro, é só pra devolver a sombra, né, do rosto, que a base deixou tudo muito uniforme e acabou tirando os tons de luz e profundidade. Aqui embaixo na papada, puxo um pouquinho pro pescoço. A testa tem que esfumar bem, levando bem pra raiz do cabelo, senão parece que tá com a testa suja. Não parece que é corretivo, não parece que é sujeira. Eu venho com a esponjinha só pra dar acabamento aqui, unir o escuro com o claro. Esse risquinho aqui embaixo do lábio é pra dar um pouquinho de volume. O lábio, quando é mais gordinho, faz aquela sombra aqui embaixo. Então, fazendo essa sombrinha com corretivo escuro dá a sensação de ter um lábio mais carnudinho na parte de baixo. Agora, antes de eu selar a pele, como eu passei corretivo de camuflagem, ele é cremoso, eu vou passar um corretivo líquido por cima. Passei esse aqui da Natura Aquarela, pra poder deixar mais sequinha essa região, principalmente aqui abaixo dos olhos. E aqui assim no centro do nariz. Agora eu venho com a esponjinha e esfumo. Porque o corretivo líquido ele seca mais rápido. Então só pra garantir que não vai ficar nenhuma linhazinha de expressão aqui nas olheiras, sabe? Agora tem que garantir que não vai ficar nenhuma linha de expressão aqui embaixo, que tá chegando o momento de selar essa pele toda. Então eu venho com a esponjinha tirando qualquer vincozinho de corretivo que fique, porque do jeito que você selar, vai ficar marcado na pele. Então tem que estar bem lisinho, bem espalhadinho. Eu vou estar usando esse pó translúcido da Playboy, a cor 01. Pego uma esponjinha assim macia, molho aqui no pó e vou selar. Pode apertar bem assim para garantir que vai grudar tudo na pele. Toda a região que foi feita a iluminação. Aqui eu passo um pouquinho também para demarcar essa região do contorno. Agora eu vou vir com um bronzer, esse aqui é da Milani, a referência é 02, aqui em cima. Eu vou estar usando um pincel mais fofinho, só que não tão grande. Eu vou pegar esse tom mais escurinho pra poder fazer aqui a parte do contorno, né? O nariz eu deixei pra fazer com pó, mas como esse aqui é um tom quente, no nariz não é bom estar usando um contorno tão quente, porque parece sujeira, sabe? Aqui nas outras áreas do rosto parece um bronzeado, então fica bonito. Aí no nariz eu vou usar um outro tom de pó, depois que eu tirar o pó solto. Vou deixar agindo ainda esse pó no rosto. Enquanto isso eu vou corrigir as minhas sobrancelhas. Pra corrigir as sobrancelhas eu vou estar usando um pincel chanfradinho pequenininho. E essa pastinha de sobrancelhas da Suelen Makeup. Ela é essa corzinha aqui, é um marrom mais frio, do jeito que eu gosto. E a referência dela é a cor 15, SM15. Então eu começo com a mão bem levinha. Eu vou só realmente corrigir o que precisa. Eu sigo o próprio desenho natural da minha sobrancelha. E começo pelo finalzinho, porque essa região geralmente é onde a gente tem menos pelo. Então eu peso um pouquinho a mão e deposito mais produto aqui no final. Vou trazendo aqui pro início, deixando essa linhazinha de baixo mais demarcada e o restante bem esfumadinho. Ó, fica assim. Vou fazer esse outro lado e já volto. Vou fazer o recorte agora pra limpar os borrõezinhos. Volto com a camuflagem da Suelen e um pincel língua de gato pequenininho. Agora eu nem vou diluir o produto. Aqui no ponto alto da sobrancelha encaixei o pincel e puxo, fazendo todo o recorte. Isso serve pra limpar e deixa a sobrancelha mais evidente. Ó, já trago aqui pra pálpebra móvel, que vai servir de base para as minhas sombras, vai fixar melhor, né? E vai potencializar a cor. Feito isso, eu volto com a esponjinha e dou acabamento, que daí assim já tira o excesso para não ficar acúmulo de produto e tira essas marcaçõezinhas aqui do final, para ficar tudo difuso. Olha como fica. Vou fazer a mesma coisa desse lado e já volto.
Agora eu vou tirar esse excesso de pó solto do rosto. Para isso, eu vou estar usando um pincel bem fofão e vou molhar ele num pó compacto. Esse aqui é o da Vult, cor 03. Isso para poder não ficar aquele aspecto tão branco, devolver um pouco de cor pro rosto, né? Eu já aproveito, selo aqui os cantinhos, ó, pra não ter marcação na hora de esfumar a sombra aqui do corretivo. Tanto o cantinho interno quanto o cantinho externo. Eu só não passo no olho todo, porque eu vou precisar desse corretivo um pouco úmido pra poder pigmentar bem as sombras. Esse pó aqui, da Bahama Mama, da The Balm. Pegar um pincel de esfumar assim, menorzinho, pra poder contornar o nariz. Então aqui, ó. Eu vou ver um pouquinho de sombra do nariz. Eu levo até aqui a sobrancelha. Aí agora eu venho com a bruma, pra poder tirar esse aspecto de pó. Deixo a pele bem molhadinha e espero secar. Ou pra agilizar o processo de secagem, pode vir com um ventiladorzinho, como eu não tenho, eu venho com o leque. Agora que eu acabei de passar a bruma, eu vou passar iluminador. Vou estar usando esse aqui da Mislari, com um pincelzinho assim, próprio para iluminador, que ele é fofinho e tem essa pontinha. Então aqui que se passa o iluminador, logo acima do contorno, aqui na pontinha do nariz. Bem um pouquinho sobe pro topo, pro centro da testa, sem pegar mais produto. Ó, iluminando aqui o arco do cupido, também dá a sensação o lábio superior mais volumoso. E vou vir com um blush. Um blush que eu também vou estar testando. Esse aqui da OG. Um rosa mais clarinho e um mais roxinho. Eu vou estar misturando os dois. E aplico aqui na maçã do rosto. Pra dar aquela corada bonitinha. Eu amo esse efeito da pele bem preparada. Olha que linda. Agora vamos para os olhos. Olha, gente, que lindo ficou esse olho. Eu já colei cílios postiços, dei um acabamentozinho na sobrancelha, mas esse olho já tá todo finalizado. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado pra vocês me acompanharem passo a passo. Eu vou estar usando essa paleta Tropical Vacation da Focalure. Vou usar um pincel de esfumar bem fofinho e esse tom mais laranjinha. E vou aplicar no meu côncavo. Primeiro eu vou dando batidinhas para grudar aqui na pálpebra. E eu vou passar ele por todo o côncavo. Aqui eu encontro com a sobrancelha, chego bem pertinho. E depois que passa pelo arqueado da sobrancelha, aqui chega a encostar na sobrancelha, ó, a cor. Então eu vou pegando mais produto, vou depositando primeiro, porque se eu for esfumar, vai abrir o corretivo. Então não é isso que eu quero. Agora que já tem bastante produto depositado, eu vou esfumando. E aqui eu esfumo um pouco pra fora, pra poder dar aquele efeito do pó que foi passado aqui pra poder selar. Então vai unir com o pó e não vai ficar marca. Pra trazer aqui com a parte de baixo. Então aqui o segredo é só isso, vai esfumando, 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 até... E essa partezinha aqui da frente eu vou esfumando até trazer aqui no cantinho interno também, tá? E é isso. Agora com a mesma paleta, só que um outro pincelzinho de esfumar um pouquinho menor, eu vou estar usando esse tom de marrom café, esse marrom bem escuro. Aí eu vou depositando aqui no canto externo e vou aplicando praticamente em toda a pálpebra móvel, assim, até encostar no côncavo e criar um degradê entre essas duas cores. Deixo só ali o cantinho interno limpinho. E aqui eu vou unir os dois tons, ó, pra criar um pouco mais de profundidade no cantinho externo também. Depois que eu fiz isso, eu volto com o primeiro pincel para poder tirar as marcações e deixar essas duas cores bem esfumadas, bem unidas uma com a outra. Agora com esse mesmo pincel eu só vou virar o lado, porque esse lado tá muito escuro. Eu vou pegar esse outro tom de marrom, que é um marrom bem clarinho, e vou depositar ele aqui nesse pedacinho que sobrou do cantinho interno. Vou pegar uma sombra, que na verdade é um velvet também dessa marca OG. E vou passar no cantinho interno, até chegar mais ou menos na metade. Só não encosto no côncavo,
porque é o pincel que vai fazer isso. Vou usar um pincel assim, de esfumar um pouco mais denso. Começo aqui pelas bordinhas, esfumando um pouco, ó, até chegar no côncavo. E aqui no meio. Aí agora sim eu vou dentro da sombra. E olha que sombra linda. Agora eu vou voltar com outro pincel e aquele marrom mais escuro. E volto com ele aqui, ó, porque essa sombra deu uma clareada, né? E a intenção é maquiagem marrom nos olhos, então tem que voltar aqui com o marrom pra intensificar a proposta. E agora eu vou pegar com o dedo esse tom de dourado aqui e vou depositar em cima desse velvete aqui. Aí aqui pode puxar um pouquinho pra perto da sobrancelha, aqui no côncavo, ó, de brilhinhos. Aí de novo, só que sem pegar mais sombra, mais produto, eu volto com o pincel que foi aplicado marrom café pra poder intensificar aqui e tirar a marcação. Agora eu venho com o iluminador, o mesmo que foi aplicado aqui no rosto, e um pincelzinho lápis pequenininho. E vou iluminar aqui no cantinho interno, no cantinho lacrimal. Desço aqui um pouquinho. E esse mesmo iluminador eu uso aqui abaixo da sobrancelha, no ponto alto. Eu deposito e esfumo um pouquinho. Eu já vou aproveitar que tá ali perto das sobrancelhas e vou usar essa máscara de sobrancelha da Pop Fel. E vou dar uma penteadinha nela, que daí tira resíduo de pó que caiu e dá mais volume, porque ela é um tom um pouquinho mais claro. Então aí isso vai preenchendo onde faltou pelinho, né? E dá um acabamento mais bonito. Agora eu vou usar o delineador em gel da Inglot. Vou diluir com uma gotinha do Duraline. Vou usar um pincelzinho filete para poder fazer o delineado. Vou fazer um delineado fininho, só para servir de base para os cílios postiço. E o cantinho externo dele vai ser mais infinito, só que não aquele infinito tão grande, porque senão vai ficar tudo preto e não é o preto que a gente quer de destaque. Mas como ele vai ser bem fininho, eu vou começar aqui pelo cantinho interno, ó. Encaixa bem no cantinho ali no teu olho e vai só contornando a raiz dos cílios. Ó, e vai aos pouquinhos, não precisa ir fazer um traço direto. Assim você não corre risco de errar. Agora o que é difícil também é ficar falando com vocês e fazer o delineado. Porque daí eu me desconcentro e delineado é um negócio que um olho sai diferente do outro. Então eu vou ficar um pouquinho mais quieta e vocês vão vendo o que eu vou fazendo, tá? Ó, fiz aqui todo traçadinho e faltou aqui o finalzinho. Daí agora eu viro o lado do pincel e faço aqui. Aqui eu posso dar uma leve engrossadinha e não preciso me preocupar muito com o acabamento, porque depois eu vou esfumar, né? Ó, com o delineado assim, vou pegar um pincelzinho denso assim, ó, pequenininho, e vou dar uma esfumadinha nessa bordinha do cantinho externo aqui, ó, pra não ter final, não ter marcação. Mas bem de leve, sem subir muito, porque eu não quero fazer aquele infinito preto, sabe? Daí, feito isso, eu vou vir com uma sombra preta, só pra dar acabamento ali. Essa aqui é da Mary Kay. Vou pegar um pouquinho dela, vou depositar aqui no finalzinho e vou dar uma esfumada, ó. Depois eu volto com o marrom escuro, marrom café e o pincelzinho dele. E aplico aqui pra intensificar mais o marrom do que o preto. Aqui eu já trago um pouquinho, ó. Fazendo essa linhazinha aqui da divisão mais diagonal, sabe? Aí volto com outro pincel, sem pegar produto. Só pra dar acabamento aqui no côncavo. E uma leve pinceladinha aqui no centro. Volto com um pouquinho do tom laranjinha e aplico aqui no final, para devolver também essa cor. E agora eu vou passar cola nos meus cílios postiço.
Vou passar essa cola, é a da Duo. Ela já vem esse aplicador aqui, então fica bem mais fácil. Ó, eu deixo com bastante cola. Aí, enquanto tá ali secando os cílios, eu vou finalizar os olhos. Vamos pra parte de baixo agora. Eu vou pegar aquele corretivo da Suelen e o mesmo pincelzinho que foi feito o recorte de pálpebra e vou aplicar aqui na linha d'água. Pra dar uma clareadinha, né? Abrir um pouco o olhar. Porque ao mesmo tempo que eu quero um olho bem marcado, não quero deixar assim tão dramático, tão pesado, sabe? Então eu aplico em toda a linha d'água. Agora eu vou fazer o mesmo esfumado daqui de cima aqui embaixo. Então eu vou pegar primeiro o marrom escuro, com um pincel densozinho assim, pequenininho. E vou aplicar por baixo dos cílios aqui, ó, bem encostadinho no corretivo. Fazendo um traço fininho. E vou fazer isso até o cantinho interno. Ó, aqui no cantinho interno, eu deixei ele mais esfumadinho, pra não ficar tão intenso também. Vou vir com esse tom laranjinha e o mesmo pincel. E vou passar por baixo do marrom. Então, terminando o marronzinho ali, o marrom café, eu venho com esse tom mais quente. Aí esse sim, ó, eu puxo aqui, ó, do finalzinho, ó, pra emendar com esse esfumado aqui. E eu faço ele até chegar no cantinho interno. Passei o marrom café e trouxe até aqui o cantinho interno. Agora eu vou voltar com o pincel de esfumar que foi aplicado a sombra laranja no côncavo, sem pegar mais produto, ó, só pra unir aqui, ó, esse esfumado superior com o inferior. E ficar bonito, né? Ficar tudo difuso. E fica assim. Aí agora eu vou vir com o iluminador, o pincel lápis de novo, e vou reforçar o iluminado aqui, trazendo pra baixo, ó. Então aqui no cantinho lacrimal, embaixo também vai esse iluminador. Agora eu vou aplicar máscara de cílios. Aí agora vamos colar os cílios postiços, ó, já deu tempo da colinha ficar mais transparente. Ela ainda tá pegajosa, ó, cola no dedo. Então eu vou depositar com os dedos mesmo por enquanto. Eu calculo aqui aonde que seria o final dos cílios, ó, onde ele vai. Só que deposito pelo meio. Depositei, agora eu vou pegar uma pinça. Essa aqui é aquela de segurar cílios mesmo, mas pode ser qualquer pinça. E vou ajustar ele aqui nos olhos. Ó, puxo bem os cantinhos, que os cantinhos estando bem colados, é certeza que os cílios não vai cair. Eu vou apertar os cílios postiços nos meus cílios naturais para garantir conforto. Assim eles ficam bem unidos e fica mais confortável, sabe? Meus olhos estão maravilhosamente prontos. De batom, eu vou estar usando esse tom coral aqui, que combina muito com essa sombra laranjinha que foi passado na sobrancelha, ó. É da OG. Ó, eu gostei dessa cor. É um tom de marrom mais quente, meio coral. Eu achei que combinou super com a maquiagem. O que vocês acharam? Dá pra substituir algumas cores, alguns produtos, né? Mas eu achei linda essa proposta. Dá tanto pra você ir pra um casamento, pra uma formatura, se você é madrinha ou não. Achei uma maquiagem bem versátil, que dá pra usar em várias ocasiões. Agora deixa aqui um comentário pra mim, dizendo o que você achou. E pode me mandar algumas sugestões do que querem ver de maquiagem por aqui, que eu vou adorar reproduzir pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!